Fala turma, tudo bem com vocês aí? Então vamos falar um pouco de robótica e hoje o tema é circuito de corrida. Nós estamos vendo uma charge aí do campeão Ayrton Senna, que foi considerado um grande herói brasileiro e que infelizmente faleceu devido a um problema mecânico do seu carro, né, na Itália e no ano de 1994. Inclusive quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo homenagearam ele, tá? E ele foi muito querido, muito. O Brasil praticamente parou com a morte dele, né? Foi um dia muito triste para quem viveu aquilo e lembra. Ele colocou então sobre a Fórmula 1, turma. A Fórmula 1 é uma modalidade de automobilismo, né, de alta tecnologia. Turma, tudo que nós temos de alta tecnologia nos carros primeiro vai na Fórmula 1, tá? É muito dinheiro envolvido ali, tá? A FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, ela decide, né, ao longo do ano onde serão os GPs, né? E elas exigem que, por exemplo, aqui em Interlagos, onde teve muitas corridas, eles vão ver qual é o coeficiente de atrito que a pista tem que ter, qual é o tipo de asfalto, entendeu? A abertura da curva, se o circuito está de acordo, se não vai correr. Ou seja, hoje eles têm uma preocupação maior com o piloto. Quando o Ayrton Senna morreu, estava se questionando muito sobre isso, sobre a segurança que os pilotos tinham. E naquele ano, infelizmente, morreram dois, né? Ele foi o segundo que morreu naquele ano de 1994. E aí começaram cada vez mais a se preocupar com a segurança dos pilotos, tá? Mas os carros, eles são, assim, muito testados antes de eles irem para as pistas, e alta tecnologia, desde uma suspensão eletrônica que faz a diferença, ou do próprio atrito na hora que você freia o carro, que esquenta, né, a pastilha com disco. Essa energia, para não ser desperdiçada, eles conseguem fazer voltar para o motor em forma de potência. Ou seja, os carros chegam a 300 km por hora brincando, entendeu? Numa reta. E chegam a fazer a curva também numa velocidade alta em relação aos nossos carros, né? Aqui está colocando que o GP de rua mais famoso é em Mônaco, né? É verdade, eles aqui recentemente no Brasil fecharam aí um pouco a marginal e o Sambódromo para fazer a Fórmula Indy, né? Que é uma outra fórmula que os carros são diferentes da Fórmula 1, eles conseguem chegar a velocidades até maiores, porque muitos dos seus circuitos são ovais e aí você, né, tem uma maior estabilidade para o carro fazer a curva, porque são curvas mais abertas. Então o cara não precisa frear tanto, ele pode chinelar que ele consegue fazer a curva. Bem, nessa atividade nós utilizamos alguns blocos e conceitos novos de programação. Vamos aprender a definir o que é uma variável. Turma, para o computador, você não pode chegar... O computador ele obedece a uma lógica matemática. Então, vamos supor, existem frases que são próprias de programação e que às vezes nós usamos elas também. Então vamos supor que alguém chega para você e fala assim, olha, se você passar de ano, eu vou te dar ou um videogame ou uma viagem. Esse ou que eu falei, para matemática se chama conectivo. E eu posso interpretar uma frase que tem esse ou como verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, se eu usei o conectivo ou eu dou um videogame, ou eu dou a viagem, ou eu dou os dois. Então, se eu der só uma coisa, é considerado uma lógica verdadeira. Se eu der as duas coisas, também é considerado uma lógica verdadeira. Mas se eu não der nenhuma, então aí é falso. Então eu uso o conectivo ou também para programação. Um outro conectivo de lógica matemática que o computador usa é o E. O E é, se eu chegar para você e falar assim, olha, se você passar de ano, eu vou te dar um videogame e uma viagem. Então o computador, quando você coloca esse conectivo, ele só vai ter uma condição de verdadeiro. Você tem que dar os dois. Você não pode dar só um e deixar de dar o outro. Entendeu? Você tem que dar os dois. Então, ou você não pode deixar de dar um ou nenhum. Os dois. Então, o computador só vai entender que essa programação é verdadeira quando as duas condições forem realizadas. E ainda tem o se então, entendeu? Existe um vídeo meu de lógica no meu canal. E se alguém tiver interesse de entender um pouco mais como você começa a programar, é interessante, tá bom? Bem, neste caso aqui, nós vamos definir variável. Então eu não posso falar para o computador alguma coisa para ele fazer se ele não sabe o que é. Então você tem que definir a variável e colocar as condições dessa variável. É isso que está falando aqui, ó.
criar, né, e definir variável. Quando precisamos manipular um valor dentro de um ambiente de programação, nós utilizamos o que chamamos de variáveis. Uma variável pode ser utilizada para armazenar e repassar diversos tipos de informações, sejam de textos, números e condições, como que eu falei agora, que é de verdadeiro ou falso. Textos a gente chama de string, né? E números a gente pode colocar uma variável inteira ou real. Se você colocar uma variável inteira, ele só vai admitir números inteiros mesmo, 15, 16, 20, 24, 36. Agora, se você colocar a variável real, ele admite valores quebrados, 5,5, 27,5, 27,3. E se você colocar só string, ele só vai interpretar que tem texto ali, tá? Lembrando que o computador também ele avalia tudo entre zeros e uns, né? É o código binário. Então, toda variável deve ser inicializada antes de ser usada. Isso é, mesmo que seu valor seja zero no começo, devemos declarar isso para que então receba. Então, ele está esperando alguma leitura. Então, você tem que iniciar com zero a sua variável. Aí, após você pegar uma coleta de dados, aí ele vai te mostrar. Então, vamos supor que você está fazendo uma tela de um programa de computador. Então, é um jogo e você quer que essa pessoa se cadastre. Então você vai colocar lá, digite seu nome. E você vai esperar uma variável de texto. Então a pessoa vai digitar o nome dela. Márcio César. Digite cidade, 46. Aí ele vai esperar uma variável o quê? Numérica, inteira. Entendeu? Ou ele pode pedir a data de nascimento, para ele mesmo fazer o cálculo. Porque quanto menos o usuário interagir, melhor. Porque o usuário, né, é um camaradinho que às vezes ele não respeita o que o computador tem na sua programação. E aí dá um erro. Bem, no caso aqui, você vai então você vai esperar a coleta. E às vezes quem faz essa coleta é o usuário. Depois ele dá enter, aí já fica gravado lá na variável que ele recebeu uma coleta, entendeu? Então, as variáveis podem receber valores diferentes em qualquer momento da programação, ou então ter seu valor modificado, acrescentado ou reduzido em situações diferentes. Para deixar isso mais claro, entenda, se eu tenho 15 frutas, então frutas é igual a 15. Eu tenho 0 frutas, mas para cada fruta que eu colher, eu teria a quantidade de frutas atual mais uma. Então, você também pode colocar contadores. Então, vamos supor que você está num jogo, e o jogo vai marcar algumas coisas. Vamos supor, pontuação mesmo. A maioria dos jogos você tem pontuação para algumas missões. Então vamos supor que eu vou pegar uma tesoura. Na hora que eu coletar a tesoura, ela vale 10 pontos. Então eu tenho 20. Então o computador vai entender o quê? 20 mais 10. Então ele vai fazer uma nova contagem, vai dar o 30. Aí se eu pegar outra tesoura, ele vai contar de novo e sempre vai atualizar, entendeu? E se você entra, às vezes, quando você está começando a aprender programação, uma das primeiras que a gente tem, por exemplo, em código C, quando eu estava programando lá na USP, a gente tinha lá os comandos tudo, e o primeiro programinha que a maioria das pessoas fazem é Hello World, né? Olá, bom dia. Depende qual é a linguagem que você está falando. Então hoje nós temos várias linguagens de programação, mas todas elas obedecem à mesma lógica de se pensar, tá? Então aqui está o exemplo que ele deu. O bloco enquanto, ele espera. Enquanto não acontecer isso, faça isso. Então, assim, existe muitos programinhas que você começa a aprender a programar. Um deles é chamado de Portugal, é português estruturado. Se você quiser, turma, é a profissão, assim, já não é tão do futuro, ela já existe há muito tempo, mas ela ainda é considerada uma profissão que para o futuro vai ter muito emprego e também muitas outras desmembramentos. Nós temos a inteligência artificial, nós temos a segurança, nós temos a investigação de, às vezes, fraudes, entendeu? Então é aqui. Então quando você coloca um enquanto, ele vai fazer alguma coisa até um comando ser dado. Quando aquele comando for dado, ele faz outra coisa. Olha lá, enquanto a variável contador, que começará do zero, for menor que 4, a variável soma, né? Ele só vai somar se você mandar. Não adianta você falar, computador soma, ele não vai somar. Tudo tem que ser colocado na linha de comando, tá bom? Então temos o contador 0, soma 0. Enquanto o contador menor que 4, faça. Ou seja, enquanto ele não perceber enquanto ele perceber que for menor que 4, ele vai pegar o valor que você colocou e somar com 1. Aí vai verificar
Se for menor que 4, ele vai fazer a mesma coisa. É um looping até chegar no 4. Chegou no 4, ele pode parar e exibir o que ele quer, tá bom? Tá lá, isso entrará no loop. E quando entra num loop, turma, o que é um... Ah, travou meu computador. É porque ele entra num loop infinito. Então ele fica... E aí já era, né? Travou, vai ter que reiniciar. É também conhecido como imprimir dentro do mundo da programação, né? O bloco exibir e imprimir é a mesma coisa. Mas calma, você não precisa de uma impressora. Imprimir que ele fala é dar na tela, né? A impressão na tela, tá bom? É uma porta de saída, então ele vai te dar, às vezes, um som, ele vai te dar um texto. Então isso que é uma impressão lá. Hello World, né? Em português, Olá Mundo. Bem, então vamos lá nas programações. Vamos ver o que esse AstroCoder nos preparou. Então, fase 1. Vamos lá. Tá? Na fase 1, o nosso é corrida, tá? Olha lá. Bem-vindo ao AstroCoder. Após aprender um pouco sobre as corridas, né? Vamos lá. Bem, turma, dá uma olhadinha aí no circuito. Então você tem aqui o seu carrinho verde, né? Mas, puta, em homenagem ao Parmeira ainda. Olha lá, faça com que o carro dê 3 voltas na pista e exiba na tela uma contagem a cada volta. No final ele deverá exibir, né, a quantas voltas. Lembre-se de usar o que você aprendeu no momento, explorar sobre definição de variáveis e escrita de texto. E não se esqueça de, após a terceira repetição, mover o veículo para a posição indicada no cenário. Ou seja, você vai fazer esse carrinho dar 3 voltas aqui. Então presta muita atenção. Você tem as funções aqui, repetição, você já conhece essa função, tá? Então você não vai ficar colocando, por exemplo, vai para a direita, mover para a direita. Já coloca isso daqui, mover para a direita, ver quantas vezes você vai mover para a direita e beleza. As funções, nós aqui temos as funções que você conhece, ir para a direita, mover para a esquerda, mover para cima, mover para baixo, e essa aqui é nova, imprimir. O que é essa imprimir? Você vai usar quantas imprimir na tela, um resultado, entendeu? Quantas voltas ele deu. Então, assim, no final você vai colocar, por exemplo, imprimir corrida ter concluída, sei lá, entendeu? Você pode essa impressão é para você interagir com o usuário, né? Contagem de texto, então você vai ter que usar um contador, entendeu? Ou uma string, que é o número. Ou é texto ou é número. Então, o texto é string e o contador é um número. E você vai criar as suas variáveis. Entendeu? Então, por exemplo, você vai ter que dar três voltas. Então, você vai contar aqui, né? E passar por aqui, né? Então, eu vou 1, 2, 3, 4 para a direita. Então, você vai lá na repetição. Aí você desce. Bem, aí o que você vai criar de variável aí? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o que é novo aí. O que você vai considerar como novo. Entendeu? Porque se você, nesse nível 1, entendeu? Não entender o que é a criação de variável e o que é a impressão, quando chegar no nível 3, ele vai dificultar um pouco mais. Então, a programação do nível 1 você vai basicamente, né, fazer o que você sabe de mover para direita, esquerda, cima, baixo. E só no final, né, que vamos criar uma variável aí, voltas. Pronto. Criei a variável voltas. Por que eu tenho que criar a variável voltas? Porque ele vai contar, não vai? Então, se ele vai contar, então eu tenho que criar a variável voltas. Então, nós vamos começar pela volta 1. Entendeu? E aí, você vai colocar aqui, a cada vez que ele passar, então, ele vai colocar o quê? Voltas. Você vai repetir tudo, né? E aí você vai imprimir, né? Quando chegar no número 3 aqui, corrida concluída. Beleza? Então, tá aí. Não usou a variável impressão, quer dizer, vai usar a variável impressão no final, entendeu? Ela que vai colocar que a corrida está concluída. Então você só vai usar a impressão no final, tudo bem, turma? E conforme você vai dar uma volta, aí você vai definir voltas, né? Tá aqui, definir voltas para. Então, vamos supor, tá aqui o número, é onde você usa na sua programação, ó lá, entendeu? Isso aqui, óbvio, eu estou dando um exemplo, definir voltas, então você vai colocar aqui, ó. Entendeu? É aqui que você começa, então definir, quando ele der uma volta, ele começa com 0,
Quando ele definiu uma volta, aí você vem aqui na sua programação, coloca isso de novo. Então ele deu a volta 1. Entendeu? Ele pode contar sozinho. Como? Ele vem aqui, ó. Esse aí é o contador. Então, em vez de usar esse aqui para você depois ficar se matando de toda hora programar ele, coloca esse daqui, porque aí ele, quando ele passar por ali, você vai só modificar. Então, ele começa com 0. Aí, fez a programação, passou por aqui, aí você vai somar, né? Ó. A cada volta, entendeu? Ele soma com 1. Ok, turma? Então, definam aí bem as suas programações, para vocês poderem fazer certinho. Fase 2, vamos lá. Seguindo o mesmo objetivo do nível 1, dando as 3 voltas, contando-as, agora nosso carro deve desviar dos outros carros no circuito. Então tá lá, ó. Olha só que legal. O seu carro atende aos demais veículos no cenário e não se esqueça, após concluir as voltas, levar o veículo no ponto de finalização do circuito. Então, olha que legal. Basicamente, você tem aqui os carros se movimentando. Olha lá. Então, ó, você tem que fazer a sua programação para ele não colidir com o carro. Então, nas repetições você ainda tem o mesmo. Nas funções, esperar caminho livre, tá bom? Ou seja, se o carro estiver aqui, você não pode mandar ele ir, que senão ele vai colidir. Quando o caminho estiver livre, ele vai, entendeu? A impressão, que você já conhece, o contador, né, as strings, e a criação de variáveis, ou seja, não mudou nada por enquanto. Depois eu vou fazer um outro vídeo só mostrando um pouquinho da programação, tá? Aqui eu só estou falando, mostrando o que nós vamos fazer. As coisas ficaram um pouco mais sérias por aqui. O desafio será agora levar o número de voltas para 5, desviando dos outros carros, além de fazer uma parada de 3 segundos no pit stop a cada volta. Vamos lá? Então, você vai ter que parar no pit stop, contar 3 segundos e depois partir. Para executar a tarefa, será o bloco espera ao encontrar o pit stop. Então, novamente, nós temos todas as funções. Então, você vai criar uma variável aí, né? Então, por exemplo, no nível 3, você vai mover, vamos supor aqui que você começa, vou falar como que você faz, ó. O carrinho ele começa andando para algumas vezes, né, que você pode usar o bloco repetição, ele vai fazer isso aqui para onde? Para a direita, então ele vai começar a mover para a direita. Aqui você já pode fazer o faça enquanto, né? Até ele completar uma volta, você manda ele fazer. Faça, depois ele faz tudo de novo. Então ele vai começar indo para a direita, depois ele vai descer, né? Então, por exemplo, quantas casas ele vai para a direita? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui ele já não consegue passar. Aí ele vai descer quantas vezes? Entendeu? 1, 2. Então ele vai mover 2 vezes. Aí ele vai ter que ir para onde, turma? Aí você define, ele vai para onde? Direita. Aí depois ele continua. Entendeu? Então, olha só. Então você começa a sua programação e aí você já começa, coloca repetição, né, 5 vezes, porque a última, tá? Ele quer que você faça isso aqui, você manda esse bloco para lá, você manda ele fazer aqui, ó, 5 vezes, que é o número de voltas que ele vai dar, e aí você começa. Vamos lá, repetição normal, entendeu? Aí você pega um outro desse aqui, coloca aqui, ele vai quantas vezes para a direita? Ele vai 4 vezes para a direita, então vamos lá, 4 vezes, função, ir para a direita. Então tá aqui, ó, mover para a direita. Aí depois, repetição, então aí ele vem aqui, ó. Daqui ele vai fazer enquanto ele não der as 5 voltas. Então, vamos supor que ele vem, ó, 1, 2, 3, 4. Aí ele vai ter que descer. Então, função, ir para baixo, né, mover para baixo. Deixa eu colocar mais para cá isso aqui. Mover para baixo. Quantas vezes ele vai para baixo? Ele está aqui, então ele vai 1, 2. Então, já está 2 vezes aqui para baixo. Aí depois ele vai para onde? Ele vai 1 vez para a direita. Aí você que define. Ele vai para a esquerda.
Você que define. Mas ele vai ter que fazer o quê? Depois, ó, direita para baixo, ele vai para direita 5 vezes, 4 vezes, você vai definir. Então você vai começar a sua programação usando esse bloco e colocando os outros dentro do grandão. Tudo bem? Até tudo dar certo aí, ok? Então vamos lá, vamos dar um play aí, vamos ver o que acontece. Ele foi errado, olha lá. Ó, olha lá o carrinho se movimentando, ó. Então, por que ele deu errado? Porque ele passou, né? Ele passou do número de vezes. Então, a gente tem que colocar um outro bloco de repetição. Então, aqui dentro, tá? Abaixo desse último aqui. Então, vamos supor, ele começou indo 4 vezes para a direita, depois ele foi 2 vezes para baixo. Vamos supor que ele vai ter que ir para a direita de novo, vai. Eu não estou programando certinho, porque senão eu vou resolver para vocês. Vamos supor que ele vai 5 vezes, vai. Então, ó, vamos dar o play lá para testando. Sempre testem, tá? Ó. Olha lá. Já era. Por quê? Porque não pode ir 5 vezes para lá. Então, quando ele vem 4 para cá, 2 para cá, ele pode vir uma só. Então, aqui a gente vai trocar essa. É uma sugestão, tá? Vamos lá, ó, o carrinho mexendo. Desce, vai uma. A partir de agora, ele pode fazer o quê, turma? Ele pode descer, né? Certo? Ele pode descer. Quando ele chega aqui, ele volta. Lembrando que isso aqui é um looping. Quando ele chega uma vez aqui, ele volta e faz essas 4 para a direita. Então você só vai parar a programação aqui quando, né, realmente você chegar no pit stop. Então vamos colocar uma outra função. Vamos colocar uma função de ir para baixo. Só que eu não coloquei a repetição. Então tá aqui, repita. Vamos colocar aqui, ó. Ele chega aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Vai para baixo. 4 vezes, play. Então sempre vai programando, tá? Para você ver o que vai acontecendo. Olha lá. Chegou ali, por que ele vai para a direita? Relembre-se, isso aqui é um looping. Quando ele não encontra nenhum comando aqui, ele pega e volta e vai 5 vezes para lá. Ou seja, como ele não tem como ir para lá, então você, depois que ele foi para baixo, você tem que colocar o quê? Aquela variável lá, né, de esperar, né? Por quê? Porque tem um carrinho aqui, né? Então você tem a função, você pode criar ela. Só tem, ó, esperar também, ó, esperar caminho livre. O segredo, então, é vocês o quê? Testarem as programações. Assim que você coloca o código play, e assim você vai conseguir fazer toda a programação. Então essa é a fase 3, tá? Então eu acabei de dar uma pequena dica aí de como você faz essa programação. Não se esqueçam, quando você, vamos supor, ele chega aqui, e eu quero esperar. Então, só para a gente finalizar aí, vamos colocar a função esperar. Esperar por, vamos lá, quantos segundos aí? Eu não vou esperar por 3 segundos, porque isso aí é lá no... Eu vou esperar até caminho livre. Então, peraí. Vamos tirar essa. Esperar caminho livre. Tá? Olha lá. Esperar caminho livre. Depois de esperar caminho livre, a gente vai, então, vamos supor. Ele vem até aqui. E vamos colocar qualquer função, vai. Vamos colocar para ele para baixo de novo. Entendeu? Mover para baixo. Vamos ver que trem que vai dar. Olha lá. Então, por que ele foi para lá, né? Eu mandei ele esperar ali no caminho livre, ele não veio até aqui, né? Então, vamos ver se a gente vai 5 vezes para baixo. Olha lá. Bem, você viu que ele passou o caminho livre, só que aí, como eu disse, ele volta à programação. Quando ele está aqui, ele volta a fazer tudo isso aqui, é um looping. Então, turma, missão difícil essa programação, tá? Tem que ter bastante paciência, tá bom? Qualquer coisa, estamos lá no e-mail, tirem fotos para eu dar uma olhada na programação, ou vocês também podem filmar,
entendeu? Mandar lá no e-mail, ok? Mas sempre que mexer aqui, vai lá no play e aí você veja o que é que você pode fazer, ok? Turma, fiquem com Deus aí. E não se esqueçam de contar as voltas, tá? Ele vai contar as voltas. Criam variáveis e só no final vocês vão imprimir corrida, número de voltas, corrida concluída, tá bom? Então, fiquem com Deus. Se alguém quiser, assiste a programação que eu coloquei do pessoal do 8º e 9º ano, que lá tem um pouco desse criar variáveis e de impressão, tá bom?